Dando continuidade à aula de apelação, vamos falar agora sobre o recurso adesivo, apelação adesiva, que seria o nome mais correto. Porque o artigo 997 ele traz as regras gerais, aonde ele fala sobre os recursos adesivos. É lógico que o recurso adesivo, eu vou mudar aqui primeiro o ponteiro. O recurso adesivo ele vai ficar subordinado ao recurso principal. Como assim? Olha só, artigo 997, na cabeça, diz que cada parte interporá o recurso independentemente. Os recursos interpostos pelas partes são recursos independentes. O acadêmico me questiona, mas professor, como assim recurso independente? Se eu tenho litisconsórcio, ativo ou passivo, cada um dos litisconsórcios, independentemente da aplicação do artigo 1005, vai apresentar o seu recurso. O recurso de um independe da apresentação do recurso de outro. A matéria que um recorrer, impugnar, não é obrigatório ser igual à matéria que outro vai impugnar. Cada recurso em si são independentes. O autor apresenta o seu recurso que também não depende do recurso do réu. Eles são distintos. Pode tratar de matérias distintas. Quando eu tenho litisconsórcio, com exceção do simples, o recurso apresentado por um aproveita aos demais. Quando as matérias são idênticas, eu tenho, por exemplo, litisconsórcio unitário. O juiz não pode reformar para um sem reformar para o outro. É unitário a decisão. Quando a decisão é simples, aí não, cada um tem que interpor seu recurso. Mas mesmo quando se fala do artigo 1005, que o recurso interposto por um pode ser aproveitado pelo outro, não significa que os recursos são dependentes uns dos outros. Então, primeira parte do artigo 997 é deixar bem claro que os recursos da parte são independentes. Não prejudica nenhuma delas o fato de alguém falar alguma coisa. Não vai prejudicar todos pela essa independência. No parágrafo 1º, ele começa a trazer alguns elementos do recurso adesivo. Que ele diz assim mesmo, sendo vencido autor e réu, quer dizer que a sentença é parcial. A sentença não é total. Nós já vimos lá, quando estudamos recursos, pressupostos de recursos, teoria geral dos recursos, nós vimos lá que uma pessoa pode pedir, por exemplo, 100 e o juiz só dá 60. Estudamos até o caso do acidente de trânsito envolvendo José e Maria, aonde houve culpa exclusiva de José. Só que o dano ao veículo de Maria foi de 100. Maria pediu uma reparação de 100. O juiz, na decisão, só deu 60. Então Maria vai dizer, olha, eu não concordo só em receber 60. Eu pedi 100, então quero mais 40. O recurso dela vai ser interposto com o sentido de aumentar em mais 40. O réu vai dizer, eu não concordo em pagar 60, eu não quero é pagar nada. Ele vai recorrer pedindo que não seja condenado. Recursos independentes. Então, o primeiro caso para ver o recurso adesivo, e agora nós vamos analisar aqui, é necessário haver uma sentença parcial. Quando diz que autor e réu são vencidos, a sentença foi parcial, conforme nós já explicamos. E quando um deles apresentar o seu recurso, e o outro renunciar, ele pode ir lá na frente, no prazo das contrarrazões, apresentar o recurso adesivo. Vamos tentar desenhar isso para ficar mais fácil. Vamos pensar que José e Maria se envolveram em acidente. Maria pediu 100. O juiz, na sentença, só deu 60. Vamos partir desse pressuposto. Tem 60, é uma sentença parcial. No caso aqui,
do autor da ação, vamos pensar que foi Maria. O réu aqui, José. Maria vai pedir o quê? Olha, seu juiz, eu não concordo com a sua decisão. Então eu vou recorrer da sua decisão para que o tribunal reforme a sua decisão e não me dê só 60, eu quero mais 40. Então ela vai atacar na parte de dizer, olha, não é 60, é 100. Então ela vai pedir nos seus argumentos para que a sentença seja reformada para aumentar. Maria pode pedir para reduzir? Não, porque ela não é legítima para isso. O réu, na regra, ele vai dizer o seguinte: não, seu juiz, foi muito alto, ela não demonstrou tudo isso, então eu quero que reduza. Na verdade, eu não quero pagar é nada, ela não demonstrou nada, então eu quero que reduza, ou seja, que eu não pague nada. Os argumentos são distintos. Por isso que as apelações, seja litisconsórcio ou não, elas são distintas. Não depende um do outro. Ah, para José apresentar a apelação dele, precisa que Maria também apele? Não. Maria pode apelar e José renunciar ao direito de apelar, achando que 60 está tranquilo para ele. Só que o juiz vai pedir: ô José, contrarrazoe as razões apresentadas por Maria. Maria, contrarrazoe as razões apresentadas por José. E no tribunal colegiado vai sair um acórdão. Se mantém a decisão, se aumenta ou se diminui. O que seria o recurso adesivo? Nós estudamos o artigo 999 que fala da renúncia. Vamos pensar de fazer de conta que nesse mesmo acidente de trânsito, José e Maria. Maria pediu 100 e o juiz diz: Maria, eu vou te dar 60. Para que haja o recurso adesivo, e no caso, a apelação adesiva, que já que estamos estudando a apelação, tem que haver uma sentença parcial. Se não houver a sentença parcial, não tem como se falar em recurso adesivo, porque alguém tem que interpor. Digamos que o réu vai dizer o seguinte: olhou e diz, não quero pagar 60 não, eu quero pagar menos, e pede a reforma, até zerar. Maria, no primeiro momento, no prazo de 15 dias, foram ambos cientificados, Maria não apresentou recurso. Se ela não apresentou, ela não exerceu o direito, nós já vimos lá em Teoria Geral dos Recursos, ela renunciou o direito de recorrer. Só que quando ela viu a apelação do réu, ela pensou o seguinte: eu vou contrarrazoar, e nos prazos das contrarrazões, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o meu recurso adesivo. O que seria esse recurso adesivo? O mesmo que ela deveria ter apresentado aqui, ela apresenta aqui. Ela perdeu o prazo, por exemplo. Ela tem um recurso de apelação. O que ela vai mudar do recurso de apelação para o recurso adesivo? Antes da apelação, ela vai botar assim mesmo: apelação adesiva. No lugar de apelação, coloca apelação adesiva. Mesma forma que se faz uma apelação, mesma forma que se faz uma apelação. Não muda nada. Aqui ela vai pedir o quê? Mais 40. Só que ela não pediu. Ela vai pedir aonde? No recurso adesivo. Então, aqui no recurso adesivo, como se fosse o recurso que ela deixou de apresentar, ela faz a sua apelação. Só que acrescenta o nome apelação adesiva. O réu vai ser chamado, no caso aqui, o apelante, que é o réu, ele vai ser chamado para contrarrazoar. E no acórdão vai analisar tanto a apelação, contrarrazões à apelação, como recurso adesivo e contrarrazões ao recurso adesivo. Os autos, ambos, serão remetidos ao tribunal. Independe de juízo de admissibilidade, aquilo que nós falamos antes. Não é obrigado o juiz a analisar a apelação e dizer, olha, apresente o preparo. E isso vai ser feito no artigo 932, lá na frente.
ele só encaminha, não precisa mais fazer admissibilidade. No antigo CPC, ele fazia o primeiro juízo de admissibilidade, só os aspectos extrínsecos, e o tribunal fazia o segundo juízo de admissibilidade, aspecto intrínseco. Mas hoje tudo está para o tribunal. Mas se o juiz nada, melhor dizendo, nada impede que o juiz diga, olha, está faltando preparo. Faça a juntada do preparo. Apelação, como seria a regra do caminho da apelação? Explicada a apelação adesiva. Não, melhor, vamos voltar direito aqui para a apelação adesiva e tirar mais uma dúvida aqui. A apelação adesiva não será reconhecida se houver desistência. Ou seja, a apelação adesiva vai ser encaminhada, que nós já vimos aqui, ao tribunal para o juiz de admissibilidade. E ela não será reconhecida, ou seja, não vai para o julgamento. Se houver desistência do recurso principal. Lembra que eu falei para vocês que ele fica vinculado ao recurso principal? Ela é independente entre si, mas ela fica vinculada. Os recursos são independentes entre si. A apelação adesiva, ela é subordinada à apreciação de outro, o que não acontece com os recursos via de regra. Vamos pensar o seguinte: se no juiz de admissibilidade dizer, olha, o recurso do réu não atende os requisitos, nada impede que a apelação continue. O réu resolve apresentar a desistência e não quero mais continuar. Então prejudica as contrarrazões do autor. A apelação continua e vai ser só analisada a apelação da parte autora. Se o réu desiste, a apelação continua porque elas são independentes entre si. Já o recurso adesivo diz que ele é subordinado. O que seria subordinado? Ele depende do recurso principal. Tanto é que no juízo de admissibilidade, se o recurso principal não for admitido, prejudica o recurso adesivo. Se o recurso principal não for admitido, não passar pela admissibilidade, prejudica o principal. Vamos voltar de novo aqui? A apelação do autor, se não for admitida, não prejudica a do réu. A apelação do réu não foi admitida, não prejudica a do autor, porque essas apelações são independentes entre si. Se o réu desistir da apelação, não prejudica a do autor. Se o autor desistir da apelação, não prejudica o conhecimento da apelação do réu. Mas se recurso adesivo, vamos pensar assim mesmo, recurso carona, tá pegando uma carona. Se o veículo principal der problema, não serve para ambos. Por exemplo, o autor não apresentou. Ele vai utilizar-se do recurso adesivo. Nós sabemos que vai passar o recurso do réu, vai passar pelo juízo de admissibilidade. O autor apresentou as contrarrazões no prazo e o recurso adesivo também no prazo. O réu, em vez de contrarrazoar, resolve desistir. O que é que acontece? O recurso fica prejudicado. O recurso adesivo do autor fica prejudicado porque o recurso adesivo depende desse recurso da parte ré. Se ele desiste, o recurso adesivo também perde objeto. Se não for admitido, o recurso adesivo também perde objeto. É isso que o inciso 3 quer dizer. O recurso adesivo não será conhecido quando o autor ou o recorrente do recurso principal, e vamos considerar agora a apelação como recurso principal, e a adesiva como um recurso subordinado. Quando o recurso principal
houver a desistência daquele que apresentou o recurso principal. Ou se esse recurso principal não passar pelos requisitos de admissibilidade. Em ambos os casos, a apelação adesiva não será conhecida. Lembre-se, a apelação adesiva é uma forma de carona. Se o carro principal que a leva tem algum problema ou o condutor resolve desistir do ir para o caminho, ela também vai junto. Ela não vai acompanhar porque ela depende dessa carona. Explicado o recurso adesivo, bem detalhado, vamos agora pensar o caminho que a apelação vai levar no tribunal. Lembrando que saiu a sentença, artigo 1009, cabe a apelação. Artigo 1003, o prazo para apelar é de 15 dias contado da intimação, publicação. Na apelação vai ser intimada a respeito do pressuposto de admissibilidade. Lembrando bem que o juiz não precisa mais fazer esse primeiro juízo de admissibilidade. Mas se eu quiser fazer, eu faço para facilitar lá na frente quando o processo chegar. Mesmo que encaminhe, mas ele já deixa gravado ali, olha, não passa pelos tais pressupostos. Que admissibilidade? Se o recurso que está sendo pedido aqui tem previsão legal, no artigo 994, a apelação tem. Tempestividade. Se o recurso que está sendo apresentado aí cumprir o prazo de 15 dias, beleza. Preparo. Se foi pago, foi recolhido as custas e o porte de remessa e retorno. Legitimidade. Se as partes que estão recorrendo realmente é a parte que perdeu. Porque quem ganha não pode pedir a reforma daquilo que ganhou. É ilegítimo. Só pode pedir reforma daquilo que perdeu, que foi prejudicado. E formalidade se acata todos os requisitos do artigo 1010. Mas isso, via de regra, a formalidade, ela é feita lá no artigo 932, mas os demais o juiz pode analisar para ajudar, facilitar. Por exemplo, não precisa se deslocar se for lá em Brasília. Estamos em Roraima, no outro extremo. Então, se o juiz puder, olha, falta o preparo do que ter que mandar encaminhar para Brasília, que fica mais longe. Já ajuda? Ajuda e muito. Recebendo, ele intima a outra parte, olha, apresenta no prazo de 15 dias a tua apelação. Hoje, em regra, para evitar problemas de recurso, demorar muito o processo, os juízes recebem e já intimam para as contrarrazões. É o mais fácil, o caminho mais rápido a fazer, é o que determina a lei. Matéria a ser julgada é só matéria de direito. Em apelação não se fala matéria de fato, via de regra. Por que não? As questões de fato eu só vou trazer na apelação se conseguir provar que não fez no primeiro grau por um motivo de força maior. Não é simplesmente por esquecimento, porque eu não quis, porque eu não tinha tempo, porque eu não vi o outro processo tramitando, eu não fui pegar acesso. Porque por mais que esteja essa prova em outro processo, eu posso pedir no próprio juízo que seja feito o compartilhamento de provas. Artigo 372, eu posso pegar provas compartilhadas. Então, não adianta querer trazer novos fatos que não foram analisados, porque isso seria supressão de instância. Então, o artigo 1014 está dizendo: não será aceito supressão de instância. Matéria que não foi conhecida no primeiro grau não pode ser reconhecida em segundo grau, salvo se a parte que o provoca em segundo grau demonstrar um justo motivo de força maior. E aqui ele diz força maior, mas é lógico que podemos aplicar também o caso fortuito. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão do juiz não poderá recorrer.
que significa isso? Expressamente, não tem interesse de recorrer, apresentar recurso. Expresso, deixei claro, juntei nos autos. Tacitamente, transcorrer o prazo em albis, em branco. Quando deixo transcorrer o prazo em albis, em branco, quer dizer que eu não quero recorrer. Tacitamente estou demonstrando uma renúncia. Renúncia tácita, nós já falamos anteriormente. Quem perde prazo é renúncia tácita. Não se perde prazo, faz-se renúncia tácita. Litisconsorte, que nós já falamos, os recursos, via de regras, são independentes entre si. Mas, se tiver em litisconsórcio, exceção do litisconsórcio simples, o recurso interposto por um a todos os demais litisconsórcios irá ser aproveitado, salvo se as defesas forem opostas ou tiver distinção em interesses. Interesses são distintos. Já falamos da desistência. Desistência é quando expressamente eu vou usar, eu digo, quero desistir. A desistência exige o exercício do recurso. Apresentou o recurso. Agora eu quero desistir. Outra pessoa apresentou, por exemplo, a apelação adesiva. Posso correr o risco de perder. Então é melhor eu desistir. Desistiu do recurso que apresentou, porque sabe que aquela desistência prejudica o recurso da outra parte. Às vezes, em vez de fazer umas contra-razões, é mais fácil fazer uma simples desistência. Artigo 999 fala da renúncia. Renúncia é não exercer o direito. Conforme já falamos anteriormente, tacitamente eu vou aceitar a decisão se eu não recorrer. Vamos agora para os requisitos da apelação que estão previstos no artigo 1010. Então, a apelação será interposta por meio de petição. Por que ele está dizendo por meio de petição? Escrita. E observa, será dirigida ao juízo de primeiro grau. Quem é que julgará? O juízo de segundo grau, mas ela vai ser dirigida ao juiz monocrático que promoveu, que deu a sentença. O mesmo juiz que deu a sentença é o mesmo juiz que vai ser dirigida à apelação. Então, aqui já está me dizendo, a apelação exige folha de interposição, porque eu tenho que encaminhar ao juiz de primeiro grau. E olha só, folha de interposição ou folha de encaminhamento, que é outro nome que se dá a essa folha de interposição, encaminha ao tribunal competente. Então, dirige ao juiz para que ele encaminhe. Por isso que é muito comum muitas pessoas chamar aquela primeira folha da apelação de folha de encaminhamento. E outros ainda a chamam de folha de rostos da apelação. Na folha de rostos deve ter os nomes e observe aqui que pede qualificação das partes. É requisito. Então, eu posso botar parte já devidamente qualificada na apelação, via de regra, não. Porque a lei é bem clara em dizer que exige-se a qualificação das partes, independentemente se já estão qualificadas nos autos. Ele não só pede os nomes, ele pede o nome e a qualificação. Olha o "e" aqui. Não é o nome ou a qualificação. É o nomes e qualificação. Então, nomes já devidamente qualificados, via de regra, a lei não aceita. Mas, dependendo do magistrado, do relator, pode ser aceita quando a pessoa coloca com aquele antigo vício do antigo CPC de já devidamente qualificado. A exposição das razões, e aqui não vamos falar de alegações, vamos falar das razões de fato e direito, é feita nas razões. Lembrando que as razões de fato, via de regra, eu só trago quando houver demonstrada a força maior.
Via de regra, os fatos eu não trago mais no processo. A partir do segundo grau, o que se analisa é matéria de direito. Eu tenho que trazer a matéria de direito sobre ela que o juiz vai julgar. Novos fatos eu não posso trazer. Então é muito comum nas apelações não ver-se nas razões fatos. Fala síntese dos autos, explicando tudo que aconteceu nos autos, dentro dos autos, não aquilo que aconteceu fora. E as razões de direito, que é o coração da apelação. O coração da apelação é a razão do direito, as razões de direito. Depois, as razões do pedido de reforma. Tem que fazer. Por que eu quero a reforma? Trago o direito, que foi violado, e as razões por que eu quero a reforma. Ou a decretação de nulidade da sentença. E, por fim, que não pode esquecer, o pedido é bem mais simples do que uma petição inicial. O pedido resume-se em diante do exposto, requer reforma da decisão por ser a mais pura e lídima justiça. Reforma total ou parcial da decisão de acordo com o artigo 1002, que nós já analisamos também. Então, o processo comum, feita a petição inicial, é lógico que ao final vai sair uma sentença. Da sentença, que nós já vimos, resumindo tudo, cabe apelação, prazo de 15 dias a partir do momento que as partes são intimadas. Juízo de admissibilidade. Vamos ainda falar aqui, ó, depois da apelação feita aqui. Feita a apelação, intima-se o réu, a parte contrária, para apresentar as contrarrazões. Contrarrazões é apresentada pelo recorrido. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, que nós já vimos, o juiz vai intimar o apelante para apresentar as contrarrazões. Lembrando que serão enviados para o tribunal. As apelações são distintas. A apelação adesiva, ela é subordinada. Recebido o recurso, ele vai ser distribuído ao relator. O relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Se receber a apelação, elabora o voto e depois encaminha para julgamento. Agora, como falei, se receber. Então, logo após que seja distribuído por relator, ele faz o juízo de admissibilidade com base no artigo 932. E nesse caso, ele vai analisar todos aqueles requisitos que nós já falamos anteriormente em outras aulas também. Se não conhecer o recurso ou achar que ele foi prejudicado por alguma coisa, ou que não tenha sido impugnado especificamente, aqui princípio da dialeticidade, se não há impugnação específica, nós já falamos também lá no Teoria Geral de Recursos, o juiz, por decisão motivada, não irá reconhecer o recurso. Ele também pode negar provimento através de uma decisão monocrática? Sim. Precisa ir para o julgamento? Não. Monocraticamente, se ele entender que ela está pacificada em súmulas do STF, do STJ, o próprio juiz de segundo grau pode fazer isso? Sim. Se tem uma súmula, para que eu vou continuar? Faz juízo de admissibilidade, digo. Está sobre súmula do próprio STJ. Não tem mais o que se discutir. Então, julga o mérito, manda, e se a outra parte quiser, ela que recorra para o STJ para reformar ou para o STF, se for matéria constitucional, para que seja reformada. Ou entra com o recurso especial ou entra com recurso extraordinário. Incumbe também ainda ao relator dar provimento ao recurso se a decisão, inversamente do anterior aqui, ó,
A decisão está pautada em cima. O recurso traz as matérias que seja já pacificada. Se a decisão da mesma forma estiver consubstanciada em cima de decisão do STF, o recurso vai ser desprovido. Se o recurso estiver pautado em cima de decisão do STF e STJ, o recurso será provido de plano. Quem vai fazer isso? O próprio relator. Precisa mandar para a sessão de julgamento? Não. Ele dá a decisão e pronto, já fica valendo. O procedimento, que nós já vimos lá de forma bem mais sucinta, agora bem detalhada. Saiu a sentença, vem a apelação, tem um prazo de 15 dias. O apelado também, pelo princípio da paridade, terá um prazo de 15 dias para contrarrazoar. Se era se houver uma decisão parcial e uma das partes recorrer, a outra pode aderir ao recurso que foi apresentado por uma das partes. O juiz não precisa fazer o juízo de admissibilidade, pode enviar o processo diretamente para o tribunal, que vai ser recebido no tribunal e distribuído primeiro para uma turma e automaticamente sorteado o relator. O relator, se achar, fizer o juízo de admissibilidade no artigo 932 e tiver tudo ok, ele faz o voto. Se não tiver, ele pode dar uma decisão com base no artigo 932. Se caso contrário, esteja tudo ok, elabora o voto e pede que seja designada a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, vai ser primeiro, antes da leitura do voto, onde ele vai tornar público aquele voto dele, que é secreto. Na sessão de julgamento, antes da leitura do voto, as partes vão sustentar as suas razões por prazo de 15 dias. Inclui também o Ministério Público quando for fiscal da ordem jurídica. Após isso, é que o relator vai ler o seu voto e depois vem o julgamento pelos outros julgadores, que podem ser 2 ou mais, dependendo de cada tribunal. Proferido o voto, com o resultado do julgamento, se o voto do relator for vencido, ele vai elaborar o acórdão. Se o voto do relator for vencedor, outro acompanhou, ou seja, por unanimidade ou não, mas venceu, ele que elabora o acórdão. Agora, se o voto dele for vencido, aquele que primeiro julgou contrário a ele, o voto divergente, vai ser o que vai elaborar o acórdão. No julgamento da apelação, a decisão será tomada por um órgão colegiado de 3 juízes, que nós chamamos no segundo grau de desembargadores. A apelação é votada por desembargadores. No número de 3 votos, o voto do relator e mais 2 julgadores. Unanimidade nesse caso seria 3-0. Maioria seria 2-1. Voltando para a cabeça do 941, se alguém acompanhar o voto do relator, dá 2-1. Então, o relator elabora o voto. Se os 2 julgadores votaram divergente ao relator, o voto do relator não será o voto vencedor, então ele será vencido. Então, daqueles 2 julgadores, o que primeiro julgou terá o voto, terá que elaborar o acórdão. Quando a apelação não for unânime, o julgamento será prosseguido em uma outra sessão ou mesmo na mesma sessão, em número suficiente para garantir a inversão de resultado. Mais 2. Uma turma é formada por 5, via de regra. Então, se 3 já votaram, chama os outros 2. Um só não reverte, pode dar 4-4 ou 2-2, no total de 4. Então, tem que ser sempre em números ímpares. Chama 2, que 2-1 pode virar 2-3. Isso seria a inversão.
Se não houver inversão, pode dar 4-1, pode dar 3-2 e assim sucessivamente, mas não teria inversão. Então, o caminho da apelação é sentença, apela-se, remete ao tribunal contra razões. Se o tribunal não for remetido ao tribunal, cabe agravo de instrumento para destrancar o recurso. Remetido ao tribunal, junto com as contrarrazões. Há um registro no tribunal. Esse registro há uma distribuição para a turma, da turma a escolha do relator, que faz o juiz de admissibilidade. Se não aceitar, eu agravo regimentalmente através do artigo 1021. Decisão monocrática, cabe agravo regimental para ir para a turma e julgar o processo, sessão de julgamento. Caso ele atenda pela admissibilidade, o relator, que já foi sorteado, faz o voto e marca e pede a marcação da sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, de acordo com aquelas ordem de sustentação, lembra que a sustentação oral precede a leitura do voto, que precede o julgamento dos outros dois julgadores. Havendo a conclusão do julgamento, elaboração do acórdão pelaquele que teve o voto vencedor. Os efeitos de uma apelação. Artigo 1013 diz efeito devolutivo. Fala-se devolver ao tribunal a matéria que já foi impugnada. Efeito devolutivo, não há uma explicação bem clara em relação a isso. Mas podemos trazer Êxodo 18 para poder entender esse efeito devolutivo. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, e nós temos aí o início de um direito, Moisés julgava todas as causas, e era aproximadamente 603 mil pessoas que saíram do Egito. E naquela época não se contava mulheres e nem homens abaixo de 21 anos. O recenseamento era feito a partir do homem que tenha 21 anos, ou seja, 603 mil homens de 21 anos para cima, porque só contavam aqueles que eram capazes de segurar uma espada, era uma forma de dar capacidade das pessoas, capacidade de fato. E vendo Jetro, sogro de Moisés, que ele perdia muito tempo analisando todo e qualquer processo, todas as demandas do povo, Moisés que julgava. Tinha briga, é lógico, 603 mil pessoas, é lógico que havia muita briga. E ainda tinham 12 tribos, eram divididas em 12 tribos. Então tinham problemas dentro da tribo, como tinha problema entre tribos. E Jetro vendo aquilo ali diz: olha, você se desgasta, o povo se desgasta porque você demora no julgamento e você concentra tudo na sua mão. Por que você não nomeia juízes? Aí veio a palavra juízes como sendo os julgadores. E escolha entre eles as pessoas mais capacitadas. E Moisés assim fez, nomeando juízes, aproximadamente 70. Então ele julgava internamente as causas de cada tribo. E aquelas causas que ele não conseguia, que os juízes não conseguia, falava-se, devolve-se a você aquelas causas que forem mais prolixas para eles resolverem. Então você só vai pegar aquelas causas mais difíceis que os juízes não conseguiram resolver. Então ficou devolve-se a você efeito devolutivo. É lógico que a evolução do direito se deu, foi copiada pelos romanos e por várias formas de julgamento. E hoje nós temos que entre os juízes e Moisés, que vamos entender aqui STF, foi criado os tribunais regionais, como os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, e os tribunais superiores, que no nosso caso seria somente o STJ. Mas na eleitoral é o STE e assim sucessivamente. O que interessa para a gente é a matéria
processual civil, então STJ. O artigo 1012 diz que a apelação terá efeito suspensivo. A apelação será recebida no efeito suspensivo, contrário àquilo que é falado no artigo 995. Ou seja, então, via de regra, a apelação tem um duplo efeito. Quando se fala em duplo efeito, é que ela tem o efeito devolutivo e o efeito suspensivos. Via de regra, os recursos só têm efeito devolutivo, mas a apelação tem efeito, o duplo efeito, que seria o devolutivo e o suspensivo. Quando eu falo efeito devolutivo, devolve-se a matéria a outro tribunal. E nós já falamos dessa devolução naquele caso de Moisés, que foi representado aqui e os juízes aqui. Mas efeito suspensivo é que, enquanto estiver analisando a matéria em segundo grau, seja ela na justiça civil, na trabalhista, só muda o nome dos recursos, há um efeito suspensivo. O que significa efeito suspensivo? Não começa a produzir imediatamente a execução, não se começa a execução. A fase de cumprimento fica suspensa. Vamos lá na apelação? Tem exceção? Tem. Olha o artigo 1012, parágrafo 1º. Via de regra, a apelação será recebida no duplo efeito. O devolutivo de todos os recursos e mais o suspensivo. Mas tem uma exceção, parágrafo 1º, quando ele diz o seguinte: começa a produzir os efeitos imediatamente. Se os efeitos da decisão começam a surtir efeitos, quer dizer que eu não tenho suspensivo. Porque quando eu estou sobre o efeito suspensivo, os efeitos da decisão não começam a produzir imediatamente. E espera, só vai começar a produzir os efeitos da decisão com o trânsito em julgado, na fase de execução. Lembrando que na trabalhista não existe a suspensão, existe uma execução provisória somente. Execução, ela é provisória, não é definitiva. Efeito meramente devolutivo é o que nós temos no artigo 995. Por exemplo, via de regra, os recursos, com exceção da apelação, por causa do artigo 1012, não impedem a eficácia da decisão, a imediata eficácia da decisão. Imediata eficácia significa que não tem efeito suspensivo. A apelação, ela impede, porque a eficácia não pode ser imediata. A regra geral, mas o parágrafo 1º fala o quê? Efeito suspensivo, ou não tem efeito suspensivo. Situações em que não tem. E nas situações onde que não tem esse efeito suspensivo, o recorrente poderá requerer em preliminar para que o relator conceda esse efeito suspensivo. Nas situações que não tem o efeito suspensivo, eu preciso de uma decisão do relator, me dê o efeito suspensivo. No caso da apelação, eu não preciso, na maioria dos casos, com exceção das hipóteses jurídicas previstas no parágrafo 1º. Então, via de regra, a apelação ela já te dá automaticamente esse efeito suspensivo. E no caso desses que não têm o efeito suspensivo, o que é que eu faço? Eu vou pedir em preliminares de recurso que o relator conceda esses efeitos, demonstrando que há um risco de grave de prejuízo ao processo ou de difícil reparação. A apelação, como nós falamos, por causa do artigo 1010, ela diz: o processo será encaminhado, a apelação será encaminhada ao juiz monocrático, ao juízo monocrático, ao juízo que deu a sentença. E eu vou requerer que ele encaminhe a
corte competente. Por isso que essa folha de interposição é comumente chamada de folha de encaminhamento, porque você pede que seja recebida e encaminhada à corte competente. O nome correto, folha de interposição. As pessoas chamam folha de encaminhamento ou uma folha de rosto, porque é ela que vem na frente de todas as razões. Então é comum ser chamada de folha de rosto, folha de encaminhamento, mas o nome correto é folha de interposição. Logo em seguida vem as razões, nas razões vamos falar de algumas preliminares, e a preliminar da tempestividade, via de regra, se fala quando há uma ofensa ao artigo 203, parágrafo 6º, que diz o seguinte: o dever de comunicar a existência de um feriado local é do recorrente. Se há um feriado local, eu tenho o dever de comunicar. Em outros casos, eu não preciso fazer aquele cálculo, olha, que, a, que o recurso é tempestivo, conforme o artigo 103, parágrafo 5º, porque isso é de praxes e o tribunal vai fazer esse cálculo, independente que você o faça. O tribunal vai saber se realmente o recurso é intempestivo. Então, é perda de tempo, mas quem quiser colocar para ficar mais bonitinho a apelação e encher a apelação, coloque. O necessário é sempre que houver um feriado local, uma interrupção nas atividades locais, para você apresentar no tribunal, aí você comunica, olha, em Boa Vista deu um problema assim, igual o tribunal deu um problema tal, 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 então meu prazo é só tira esse dia, que meu prazo vai ser um pouco maior. Para evitar lá o relator pegar e não estar sabendo das peculiaridades que está aqui e tacar ali da decisão indeferindo por intempestividade. Na preliminar, se eu quiser os benefícios da justiça gratuita, ou, conforme já falamos, se eu quiser a suspensão da decisão monocrática. Aí eu peço em preliminar, para quando o relator for analisar minha apelação, já verifica logo essa preliminar. O preparo só vou falar, via de regra, para lembrar que sou beneficiário da justiça gratuita. Caso contrário, independente de falar ou não falar, o tribunal tem que analisar se as custas estão nos autos. Ele vai analisar automaticamente. Mas se quiser colocar, olha, foi feito o pagamento, tem o preparo e está nas folhas tais, não impede, que até facilita a vida do desembargador, relator que vai analisar o processo. Faz-se a síntese dos autos, narrativa de tudo que aconteceu dentro de um processo, porque essa narrativa pode trazer uma irregularidade que aconteceu no processo. Então, quero a reforma porque não foi obedecido o devido processo legal. E se há, principalmente, uma ofensa ao devido processo legal, eu preciso dessa síntese dos autos. Então, eu vou detalhar mais se eu for trabalhar com ela. Caso não, eu faço uma síntese simples e vou direto para a sentença. Hoje se exige-se que não se coloque Ctrl+C, Ctrl+V a sentença monocrática. Você coloque os pontos da sentença que você discorda. Então você vem trazendo, pontuando a sentença e colocando só aquela parte que é necessária. Não precisa trazer a sentença que tenha 10, 15, 50, 70 laudas integralmente para dentro de uma síntese da decisão. Só os pontos que você acha onde que houve o equívoco do juiz, onde há necessidade de fazer a reforma, que se continuar aquilo ali, prejudica a própria sentença. E na fundamentação jurídica, lembra que eu falo para vocês sempre, aqui é o coração da petição. Esse que eu tenho que tomar com bastante calma, porque olha só, na sentença monocrática eu vou dizer quais são os pontos que eu quero recorrer. Eu vou trazer os pontinhos. E aqui eu vou dizer por que esses pontos têm que ser reformados. Eu destaco e aqui eu digo, olha, precisa ser reformado por causa disso, afronta o artigo tal, afronta a Constituição, afronta as normas existentes no ordenamento. E nos pedidos, não há mais do que se fazer somente isso. Pelo exposto, requer a reforma integral, e vou dizer, se é integral, se foi sentença integral ou parcial naquilo que eu perdi.
da decisão monocrática. Tudo por ser medida de mais pura e lídima justiça. Não há necessidade de fazer. Eu quero que seja intimado o réu. Impulso oficial do juízo. Se eu não pedir para intimar o recorrido para que ele apresente as contrarrazões, isso automaticamente vai ser feito pelo tribunal. Ah, e se eu não fizer, vou ter prejuízo? Lógico que não. Lógico que não, que é impulso oficial. Então, nos pedidos, basta eu fazer isso. Ah, mas eu quero enfeitar, colocar mais coisa, faço. Mas você que vai fazer o exame da ordem, por favor, seja prudente nesse sentido. Coloque o essencial para que o excesso não venha de prejudicar lá na frente. Boa sorte a todos.